A CBF tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Não ter o impedimento semiautomático nesse jogo, ter deficiência de internet, não tem cabimento. Não tem o menor cabimento. E o VAR tá fora de sistema, nos lances capitais, numa final, assim, que tem a sua importância. Porque todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo Olha essa esse final. gol, Sormani. Quem não é Toque de flamenguista e quem não é bonito. corintiano tá vendo isso aí. Não, eu assisti o jogo. Pô. Então, Todo eu mundo também. assistiu. Todo Pô, mundo assiste. Domingo à tarde, eu adoro dormir de tarde. Adoro. Sim. Jogo das 4 horas, normalmente eu não vejo. Só vejo depois. Então, Mas senhor, esse jogo eu fiquei acordado e vi. ué. mas você tá assistindo aí, de repente, você vê um lance que você não sabe se é ou sim. não é e o VAR tá fora de sistema. É. E outra coisa que alguns torcedores do Flamengo reclamam é que... Olha isso. Foi bonito o gol. Depois ele dá um chapéu no goleiro. E o cara queria me anular esse gol. O que me Cabia chama- uma jamanta entre o... Não, bandeirinha, olha, veja só, se não tem o VAR, eles iam anular essa obra-prima. Olha como é importante ter o VAR. Porque o bandeirinha é muito ruim. Vê o nome dele, foi o segundo bandeirinha. Segundo bandeirinha. Precisa falar o nome dele. Porque não dava para marcar esse impedimento. Não dava. Quando é na mesma linha, ajustado, etc e tal, tudo bem. É igual é o outro lance. Exatamente. É, Mas foi esse lance aí, né? ele estava muito atrás do último homem do Flamengo, que era o Léo Ortiz. Muito. Como é que o bandeirinha marca isso? Como é que ele marca isso? E outra coisa também. Olha isso, pô. Outra coisa que eu queria falar era o seguinte. Aqui não dá pra ver, né? Não, aí não dá. O que eu queria falar é o seguinte: alguns torcedores do Flamengo estão reclamando do uso do VAR por conta da expulsão do Carvajal, né? É isso, né? Carvajal, do Carrascal. Carrascal. Carvajal tá lá no Real Madrid. Exato. Do Carrascal. Pode vir o Real Madrid também, que nós não tem medo. Não, vocês não. Não, vem, pode vir, vem. Vem. Calma, Felipe, calma. Vem, pode Então, o vir. que eu queria falar é o seguinte: gente, o VAR foi usado para corrigir um erro. Um erro. Até o próprio Bruno mandou no nosso canal interno, né? Mas é um precedente perigoso que se abre, porque no intervalo do jogo pode ter pressão para rever o lance. Gente, se for uma pressão para resolver algo que o VAR não conseguiu resolver por um motivo qualquer, e esse erro é resolvido, perfeito. Perfeito. Eu acho que as jurisprudências dos casos, elas acontecem em situações desse tipo. Cria-se jurisprudência. Olha, quando acontecer um lance desse, vai ser permitido olhar no vestiário. Já é, Pedro. Gente, é o seguinte. na regra. Foi corrigido um erro. O que os caras estão reclamando? Foi corrigido Não, eles um estão erro. reclamando que não foi roubado pra eles. Eles queriam que fosse roubado pra eles. O que me deixa mais indignado é reclamar disso. Reclamar que foi feito uma correção de um lance onde o Carrascal, ele dá uma cotovelada no Breno Milton e tinha que ter sido expulso. Foi muito infantil, por sinal. Gente, não pode reclamar disso. Não pode reclamar disso. Não está no regulamento. Mas digamos que não esteja. É o que eu acabei de falar. As jurisprudências Mas tá. no direito, regulamento, elas acontecem nesses momentos. Aí queria dizer, opa, nesse cara, você vê os caras citando, às vezes, você vê filme de tribunal, fulano de tal versus fulano de tal, Ohio, 1900, não sei o que lá, aconteceu isso. É uma jurisprudência que foi criada. Então, eu acho que a partir desse lance, eu acho que tem que ter o olhar para ver se você consegue corrigir um erro. Imagina se o Carrascal continua o jogo inteiro. Eu achei muito estranho. Eles iam separar a nota da CBF aí. Eu achei muito estranho aparecer uma imagem que não era... Parecia uma imagem de um celular, uma imagem lá de alguém do banco mostrando esse lance. Na hora eu falei, mas gente, não tem uma câmera no estádio que pegou isso aí? Não é impossível. É impossível uma câmera não ter... Pô, vocês viram a imagem que mostrou na hora do lance. Sim. Na hora do lance não dá pra concluir. Quando eles mostraram lá, não dá pra Era uma concluir. É o que você imagem falou. ruim, Então, É uma que imagem imagem muito é ruim. aquela? A hora que volta do vestiário, Dá. por conta do intervalo, aí a imagem é clara. A imagem é clara. Então, mas Se o que tem eu- essa imagem na hora, o juiz expulsava. Mas Agora como é estão que não dizendo tinha que não essa tinha, imagem na hora? porque caiu o sistema. É o que eles estão falando. Então, ok, beleza, caiu o sistema. Mas no intervalo, voltou, olharam, corrigiram o erro, expulsaram o cara. Gente, não se pode reclamar disso. Eu também acho um absurdo. Absurdo reclamar disso. Eles queriam que perpetuasse o erro. É isso? Não, o fato é que houve a expulsão foi clara,
né? Mas o que acontece é que nunca aconteceu isso num jogo. Eu pelo menos, acabei de falar, nunca vi. É a história da jurisprudência. Aconteceu pela primeira vez? Que bom. Sim. Vai acontecer mais outras vezes. Sim, sim. Sempre tem uma primeira vez. Aí a reclamação do técnico, do Felipe Luiz, é que ele desce pro vestiário, ele faz todo o ajuste dele do time para entrar no segundo tempo, sobe no segundo tempo e descobre que o... Paciência. Tá bom. Não, sim, Não, tudo bem. essa é a reclamação do Felipe Luiz. Então eu também vou reclamar. E não... Porque o Flamengo não joga sozinho. Sim. O Dorival também foi pro vestiário. E se ele tivesse. E se ele soubesse que ele ia estar com um jogador a mais, ele mudaria o time. O Corinthians poderia entrar no segundo tempo e já matar o jogo. O prejuízo foi dos dois. Os caras, eles acham que eles jogam sozinho. O Arrascaeta... Eles são só. Tem um técnico lá do outro lado também, que foi prejudicado por causa disso. Até fui procurar Tanto aqui é que a expulsão foi melhor pro Flamengo, porque o Flamengo jogou até melhor no segundo tempo. Se o Corinthians tivesse voltado ajeitado, sabendo disso, seria Poderia diferente. igualar. Tem outra coisa, você monta um sistema de jogo, por exemplo, final da Libertadores, Atlético e Botafogo. Com 30 segundos, o Gregor é expulso. Mudou tudo. Sim. Você E tem o que ter Botafogo jogou muito mais rapidez do que o de Atlético. raciocínio. Mas escuta, gente, é o seguinte, o Carrascal foi expulso, vem cá, todo mundo aqui. Vai ser assim, acabou. Técnico bom faz isso. O Flamengo se Agora, o Pardal de Coque, que nem eu brinco aqui, o Pardal de Coque, ele é superestimado, gente. Aí o técnico tem que ser bom pra resolver coisas assim. Exatamente. O Luxemburgo cansou de resolver problemas Lógico. assim. Quantos Lógico. técnicos você já viu que resolveram problemas assim? O próprio Dorival resolve problema Segundo de o mata-mata. Arrascaeta, Tem ele aí. O árbitro disse pra ele que não era porque o VAR estava quebrado naquele momento, é que eles não tinham encontrado imagens que mostrasse o lance. Eu duvido disso. Mas assim, duvido. mas Encontrar posso falar, imagem. Mesmo se isso acontecer... Bota o Arrasca falando aí. Não tá Gente, eu fora não da acredito. regra o que ele Gente, fez. é o seguinte, a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas falam. Não pode. O que o Arrascaeta falou não faz o menor sentido. Vocês acham que os caras não tinham essa imagem lá? Claro que tinham. Então. Mas só que o sistema caiu. Põe lá ele falando. Bruno falou que a imagem que mostra naquele momento era uma imagem da Globo. Acabou. Né? Mas não sei exatamente qual é a imagem, que ela é obrigada a ceder todas as câmeras, né? E por isso que demorou um pouco, porque ela tem que passar para o VAR, devido à falta de luz e problemas técnicos que atrapalharam o processo. Exatamente. Não é que o VAR ficou procurando o motivo para expulsar um jogador do Corinthians. Não é que o VAR ficou procurando um lance para beneficiar o Corinthians. Não foi isso. É que não tinha, por causa caiu o sistema. A hora que voltou no intervalo... Mostra o Arrascaeta aí, que tá falando bem. E não tá jogando nada esse ano, hein? Jogou 2 jogos. Calma, meu. Começou a temporada. Jogou 2 jogos, mas já... Ó, calma. Já apanhou do São Paulo. O Flamengo jogou em dezembro a final do Mundial. Tá bom. Calma. Eu tô com paciência. A paciência pode durar até dezembro. Já ajeita de novo. Mostra aí o Arrascaeta falando aí. O árbitro falou para mim quando acabou o primeiro tempo que não tinham encontrado nenhuma imagem que era para expulsar o jogador. E aí quando voltamos para o segundo tempo não sei o que aconteceu, que parece que continuam procurando alguma coisa e achar. Mas a gente tem que se preocupar por nós, por nosso grupo. Temos que continuar evoluindo com certeza, porque esse é o começo do ano e a expectativa nossa é tentar brigar por todos os títulos. O que eu não... O árbitro falou para mim... Não, tá bom. O que eu não gosto, confesso, desde o ano passado... E aí eu vou falar do Palmeiras também, e acho que dentro do Palmeiras tem o Abel, que é muito chato, a gente sabe... Sim, mas sim, é muito chato. Inclusive, ele foi grosso mais uma vez ontem na coletiva com um jornalista. Só que o Flamengo, desde o ano passado, usa esse discurso de porque a arbitragem, porque está acontecendo alguma coisa suspeita, o Boto, ano passado... O Boto não falou nada desse lance? Ainda não, só que o Arrascaeta contra o São Paulo e contra o Corinthians ontem deu uma declaração meio que dando a entender, nossa, que estranho. É só estranho quando vocês não ganham, né? Mas isso aí então, todo mundo faz. Não é legal. Eu não gosto. Eu também não gosto. Desculpa, eu acho que isso tem que ser eliminado. Não gosto. Mas isso não é um privilégio. Justificativa do Arrascaeta. Todo mundo fala. Eu acho que é muita justificativa. Eu acho também. Eu não gosto desse O Corinthians dominou o Flamengo, gente.
O Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. Muito melhor que o Não tem o Flamengo. que dizer. O Flamengo não- tá sem alma, gente. Vamos ver o Felipe Luiz também. A gente passa primeiro esse Flamengo, porque depois é muito Corinthians. E aí, quero que as pessoas participem com a gente aqui. Manda seu superchat, manda vídeo, manda live pix. Coloca na tela aí, ô Mick Jagger, o GC aí, pra quem quiser participar com a gente. Celu tá de volta hoje aí. Tá de ressaca ontem, comemorou o título do Corinthians até Não, ele é 4 horas da palmeirense, manhã. tá louco? Olha lá, ó. Super campeão Corinthians, ó. Corinthians bate Flamengo com um golaço de Yuri Alberto, conquista o bi da Supercopa. Foi você que fez o GC? Parabéns, você tá de parabéns. Mostra aí o Felipe Luiz, que ele tentou não dar muita desculpa, né? Mas eu acho que ele tá ficando um pouquinho preocupado com essa sequência do Flamengo aí, hein? Tá com uma cara boa, não. Isso é importante que seja falado, porque o Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo, como eu falei, são jogos igualados, não existe jogo fácil, e eu não tenho que passar mensagem para o torcedor, eu tenho que trabalhar, e o que eu falei para eles, trabalhar quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho para voltar a vencer. E o recado pro torcedor, ele tem que ser passado dentro do campo com entrega, com dedicação, do jeito que está acontecendo agora. E tem que aumentar ainda mais. É isso que eu prefiro falar pro torcedor, que eles olhem o time dentro do campo e depois julguem. Aí, Felipe Luiz, Sormani. Eu acho que o Flamengo não jogou melhor que o Corinthians. E nem acho que o Flamengo tá jogando bem. Também não acho. Ninguém perde, por acaso, 3 jogos seguidos. Ninguém perde, por acaso, 3 jogos seguidos. São 3 derrotas seguidas. 3. E não dá pra dizer Fluminense, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. 3 jogos exatamente. Grandes, né? 3 jogos grandes, exatamente. Então, eu acho que ele tem mais é começar a tentar descobrir o que está acontecendo. Porque o elenco do Flamengo é fabuloso. Fabuloso. A gente fala isso toda hora, gente. É o time mais bem organizado. Não, mais bem organizado eu não sei. Mas é o time super bem organizado, o mais rico do Brasil, que tem a maior torcida do Brasil, a maior mídia do Brasil, o melhor elenco do Brasil. Tem que mostrar resultado, velho. Tem que mostrar. O cara tá lá para isso. Agora, se ele não consegue... É por isso que a gente fala o Santos vive uma situação... Eu sempre vou puxar lá pro lado do Santos, que é o que eu vejo. O pessoal tá reclamando que o Vojvoda não pode fazer nada porque o elenco é ruim. Olha aí o Flamengo. 3 derrotas seguidas. Então passa muito pelo treinador. Se o cara é bom, sabe? Com um elenco fenomenal que tem o Flamengo, ele vai ganhar. Vai ser insuperável. Se o cara é ruim, vai ser um negócio assim. Você achou correta essa decisão do Flamengo de colocar o Sub-20 para jogar todo o Campeonato Carioca? Só colocaram o principal agora porque estava com risco de rebaixamento. Mas o campeonato inteiro... Eu achei. Sem mesclar, sem revezar. Mas se você vai mesclar, você vai tirar férias dos jogadores, entendeu? Férias vai ser na época da Copa, é no meio do ano as férias. Não, mas tem a questão trabalhista também. Agora, não, mas tá todo mundo jogando, só o Flamengo. Não, o Flamengo jogou dia 20 e pouco aí contra o Corinthians. Paris Saint-Germain. O Corinthians e o Vasco foram os últimos. O Corinthians foi depois ainda. Corinthians e Vasco, a final da Copa do Brasil foi depois do Mundial. Eu acho que você tem que pensar nisso, entendeu? Mas é uma situação difícil. Eu, sinceramente, é que fica manchado, né? Se caísse no Campeonato Carioca, foda-se. O negócio é começar a pensar nas coisas grandes. Mas eu sei como é que é. Mas imagina o Santos caindo no Campeonato Paulista. Mas se o Santos cai no Campeonato Paulista, ganha Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, pô, foda-se. Não, já dá pra cair no campeonato. E cai com o time sub-20. Eu não sei. O estadual do Rio de Janeiro também não é feito pra time grande cair, né? Não, nem vai cair. Nem vai cair. Só que aí ele fica sem a sequência. O estadual do Rio de Janeiro perdeu toda a importância dele quando o Campeonato Brasileiro começa a ser um campeonato mais vistoso do que os estaduais. O São Paulo não. Em São Paulo, o Campeonato Paulista continua com o mesmo apelo. Continua. No Rio de Janeiro não é assim, pô. O Campeonato do Rio de Janeiro, aliás, o Campeonato do Rio de Janeiro sempre foi assim. À exceção de, às vezes você tinha um Bangu, você tinha um América, você tinha um Olaria, na época do Roberto Pinto e tal. Você tinha algumas coisas legais. Mas o campeonato em São Paulo sempre foi um campeonato super, hiper disputado.
É verdade. Mas gente. o Campeonato Carioca era legal quando Era o glamour. naquele Glamour. formato. Aquele formato do campeonato. Turno e retorno. É isso. Campeão. Era o glamour. A Taça Guanabara, com a Guanabara, Copa Rio. É. Aquilo era clássico. Eu gostava. Eu me lembro que uma vez eu fui para Araraquara, né? Que é onde eu nasci, né? Eu morava em Nasceu em Bauru. Araraquara? Eu nasci em Araraquara. Não, nasci em Araraquara. Aí o Noroeste foi jogar contra a Ferroviária. E eu fui assistir o jogo, eu, meu pai, meu avô, um amigo também foi junto. Nós voltamos de Araraquara ouvindo aquele jogo que o Botafogo ganhou de 6-0 do Flamengo. Pô, a gente ficava ouvindo lá, era um barato, cara. Era o glamour do Campeonato Carioca. Isso foi no Campeonato Carioca. Foi no Campeonato Carioca 6-0. Mas hoje não tem apelo nenhum. Antes da gente mostrar os superchats aqui e o lado corintiano, que a gente começou pelo Flamengo. Paquetá. Olha, gente, eu falei aqui outro dia que o Paquetá é um jogador comum. Aí vem muita gente debochar, porque eu dou uma lidinha de vez em quando, né? Eu já não ligo. Então, a partir do momento que eu não ligo, eu leio, só para me divertir. Aí começaram a relembrar que eu falei que o Rodriguinho era melhor que o Arrascaeta. E ninguém contextualiza o que aconteceu, né? O momento que eu fiz aquele comentário. Eu acho o Paquetá um jogador comum. Aí ele falou que quem estava atrás dele, o Tottenham, quem que era outro time que estava atrás dele, mas que ele preferiu jogar no Flamengo. Nunca saiu do West Ham. Fracassou no Milan. Jogou no Lille, da França, não é isso? Que é ninguém e nada. Olha o gol que esse cara perde. Olha isso. Meu, é só bater com a parte de dentro no canto. Não, é só fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, fez. menos o que ele fez ali. Menos o que ele fez ali. 45 milhões de euros para isso? Para isso aí? Eu acho, se o Flamengo contrata o Paquetá pagando 15 milhões de euros, beleza. 45 milhões de euros, você tem que contratar um puta jogador. E eu não acho que o Paquetá seja esse puta. Eu posso estar errado. Entendeu? Eu já me concordo com enganei. você. Eu já me enganei várias 45 milhões de euros no no Paquetá. Tem santa paciência, pô. Com esse dinheiro aí você vai Um atrás. cara que saiu do próprio Flamengo. É. Você reinvestir tudo isso num jogador que foi você que fez. Eu acho que isso aí pode até acontecer, entendeu? O cara sai, você revelou, foi vendido e tal, e você consegue contratar. Pô, se fosse, por exemplo, a contratação do Zico. Pô, foi lá, o Zico vendeu, foi para o Udinese, aí o Flamengo vai lá e recompra. Beleza, não tem, mas, porra, é o Zico, cara. O Júnior, porra, é o Júnior. É o Júnior. Pô, aquele jogo Brasil e Argentina, não, Itália, em 82 em Sarriá, o que o Júnior jogou foi uma grandeza. Uma grandeza. O Júnior era um puta jogador. Ele não era um lateral. Como lateral, ele não era bom. Tanto que eu acho que o maior lateral esquerdo da história, que eu vi jogar, é o Roberto Carlos. E hoje é quem? Bidu. Tá jogando demais. Tá jogando demais mesmo, viu? Os dois laterais do falei Corinthians também. acertaram, né? Daqui Mas a eu acho pouco o assim, superchat e o lado do Corinthians aqui. Vai lá, Perrone. Não, Paquetá. O Flamengo, ele tem dinheiro para comprar, o Flamengo paga o elenco em dia, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu acho um absurdo também o valor do Paquetá. Você consegue contratar um jogador bom da Europa com esse valor, muito melhor que o Paquetá. E, assim, eu vejo muito essa história da disputa ainda Flamengo-Palmeiras. O Palmeiras trouxe o Andreas, né, e aí o Flamengo... O Vitor Roque. Sim, não tô nem falando do dinheiro, tô falando da repatriação. O Flamengo ficou sentido com isso, sabe? Porque era um tinha jogador... que responder à altura, né? Tinha que responder à altura. E aí ele pegou o Paquetá. Eu acho válido. Desde Raul que o fazia esse valor gol aí. fosse um valor dentro Hein? das condições. Exato. É válido trazer, mas 45 milhões de euros pelo Paquetá. Então. Gente, sinceramente, se eu sou o técnico da seleção brasileira, nem pra seleção eu levo. Ancelotti estava lá, ele viu de perto viu? esse lance aí. Eu também não traria. Aí mas... amanhã o Brasil ganha campeão mundial. Gol do com Paquetá. Gol do Paquetá. Vocês estão ferrados. Nós estamos ferrados. Eu Mas também não não vai traria, mas dizem que o Flamengo paga em dia todo o elenco desde 10 anos aí, então pra mim, eles que façam o que eles quiserem com o dinheiro. É dele. Claro. Agora, a partir do momento que vem o Paquetá e começa a atrasar salário, começa a dar errado Não, as isso não vai coisas, acontecer, isso não vai acontecer. Não vai difícil, acontecer. mas... Nossa. Isa, esse Paquetazinho aí, ó. Eu acho que ainda... Ele foi muito mal nesse lance, inclusive ele chora, né, no fim do jogo. Ele chorou no fim do jogo.
E ele se cobrou, eu vi a entrevista dele na Zona Mista, falando que ele não pode errar um gol desse. Realmente, ele não pode errar. Porque poderia ser um gol, como o Perrone falou, gol de título. Porque empatar, e aí a gente não sabe o que ia acontecer. Mas... eu acho que ainda é tudo muito cedo. Não acho que isso, essa derrota nessa final vai impactar o ano do Flamengo. O Flamengo continua tendo o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, eu acho que o ano do Flamengo ainda vai ser de glórias, o Flamengo vai continuar brigando por muitas coisas, pelo elenco que tem. Agora, o futebol é muito legal porque ele não é só dinheiro e peças, né? O futebol, ele é muito decidido pelo psicológico do jogador, pela confiança do grupo, pelo ímpeto do grupo. Eu discordo de você. Mas calma, deixa eu terminar. Tá, vai. Porque o Corinthians não tem um elenco melhor do que o Flamengo. É isso que eu te falar. Não, calma. A exceção é o Corinthians. Mas não é Vai lá, só termina. isso. O Corinthians não tem um elenco melhor que o Flamengo, o Corinthians não tem um elenco... Olha, melhor que o Palmeiras hoje, agora nesse momento, eu discuto. Não, calma. Não é, tudo bem, mas o Palmeiras perdeu bastante peça e não tá repondo. E acabou o dinheiro. Enfim, não acabou o dinheiro. É só realmente lentidão para contratar jogador. Mas esse time do Corinthians, eu acho que é uma virtude do Dorival também, com os grupos dele. Esse grupo do Corinthians aprendeu a jogar jogo decisivo. E eu acho que a confiança e o ímpeto do grupo do Corinthians faz toda a diferença. É um grupo que você vê que está bem unido, bem fechado, mesmo com todos os problemas externos. O Palmeiras, mesmo quando é campeão da Libertadores em cima do Flamengo, o Palmeiras não era favorito. O Palmeiras não tinha o elenco mas há muito tempo o Flamengo tem sido favorito em todos esses então, por todos isso esses que eu falo confrontos, que né? futebol é muito também aqui. É o mental. Entendeu? Mas eu acho que isso aí, a diferença só se faz com a camisa do Corinthians. Você bota a camisa do Corinthians no cara, você não precisa falar nada pra ele. Mas a camisa do Corinthians... Não foi a camisa do Corinthians transforma o jogador. E dinheiro faz a diferença, sim. Tanto é que Flamengo e Palmeiras, que são os dois times mais ricos do Brasil, estão ganhando tudo aí nos últimos 10 anos. Não, faz a diferença. Mais ou menos, mas hein? não é só isso. Não, a exceção é o Corinthians.